Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Será Atendido, livro traz a mensagem dos Abrahams, canalizada pela Esther Hicks e está sendo escrito por ela e o marido dela, o Jerry Hicks. Para quem já está acompanhando, eu estou aqui na segunda parte do livro, quase no final. Eu estou na segunda parte, onde eles passam a parte prática, eles passam 22 processos para a gente fazer depois da gente ter entendido tudo que eles nos explicaram ali na parte teórica. E é por isso que fica repetitivo para quem está acompanhando, mas se você não tivesse, é o primeiro que você tiver visto, então eu deixo aqui a playlist com todos os vídeos anteriores. Se você quiser ver, vale muito a pena. O livro é fantástico. O livro é muito rico em informações. E eles dizem que eles seriam repetitivos, porque a mensagem que eles passaram, se eu posso resumir na parte teórica, é que nós não recebemos aquilo que a gente pode receber, aquilo que a gente pede, simplesmente porque a gente não sabe receber. Eles dizem que o processo do peça e receberás, ele passa por 3 etapas. A primeira a gente pede, cabe a nós, e isso ele diz que todos nós sabemos fazer. A segunda cabe à fonte, a fonte divina em nós. E aí então essa parte ela é impreterivelmente, ela é sempre feita também pela fonte. Eles garantem que qualquer pedido que a gente faça, seja ele pronunciado ou apenas sentido e pensado, ele é respondido. E a terceira etapa do peça e receberás é a gente receber. E ele diz que é aí que a gente coloca bloqueio. Por quê? Porque é comum ficarmos mais concentrados na ideia de que não temos aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente está pedindo, do que na vontade de tê-la. E aí eles explicam por que é que isso aconteça. Por que é que isso acontece? É porque nós somos seres vibráteis e tudo que o universo entende da gente, que a fonte entende da gente, é vibração. Então, se eles dão um exemplo do carro, a pessoa que está querendo um carro, e aí ela pede o carro e ela fica vibrando na insatisfação com a falta do carro ou com a insatisfação com o carro velho. E aí não tem jeito, porque quem se ocupa do leva e traz é a lei da atração, é ela que faz parte ali do princípio hermético da causa e efeito. Então, ela não tem nada contra ninguém, mas também ela não é partidária, ela não favorece ninguém, ou seja, ela só entende vibração. E aí, eles dizem que para a gente entender qual é a vibração, em que frequência a gente está vibrando, a gente deve prestar atenção nos nossos sentimentos, porque eles dizem, aqui a última frase do capítulo 5, da primeira parte do livro, diz exatamente isso. As emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Ou seja, então nessa primeira parte eles resumiram tudo, que a mensagem é básica e é simples. Nós somos seres vibráteis, o universo só entende vibração. Quem faz o leva e traz para o nosso pedido, leva o nosso pedido para a fonte, traz da fonte para a gente, é a lei da atração. E ela só entende vibração. E a gente entende que vibração, a gente só recebe se a gente estiver vibrando na frequência do nosso desejo. E a gente só entende em que frequência a gente está vibrando quando a gente presta atenção nos nossos sentimentos. Então, tá aí tudo. É só a gente prestar atenção. Se a gente estiver tendo sentimentos que nos tiram do bem-estar, porque eles disseram também que toda e qualquer coisa que a gente queira, não é que a gente quer o carro em si, digamos ainda no exemplo do carro. Não é porque a gente quer o carro, a gente quer todo dia abrir a garagem, ir lá acariciar o nosso carro, ver um carro ali. Não é. É que a gente quer a sensação do bem-estar que o carro vai trazer, do conforto que ele vai trazer. Porque eles dizem também que nós somos naturalmente bem-estar. Que quando a gente, antes de vir para essa experiência humana, nós que somos seres espirituais, nós sabíamos que aqui seria possível viver uma vida maravilhosa. Olha, eles dizem assim, coisas que vocês sabiam antes de vir e que esqueceram, e que é importante lembrar. Aqui, olha, alguma das coisas, eles dizem que nesse processo, rumo aos seus desejos, você experimentaria alegria. Peguei só uma das coisas aqui que eles disseram, que a gente sabia, isso sabia que seria assim.
que a gente experimentaria alegria no processo de rumo aos nossos desejos. Então, se a gente não está experimentando alegria, é porque nós não estamos alinhados com a fonte do nosso desejo. Porque eles dizem, como o bem-estar, aqui nessa parte, algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui, eles disseram também, como o bem-estar existe em abundância, você não percebia nenhum risco, nem se preocupava com o ambiente para o qual estava se movendo. E eles estão falando tudo um passado, porque o título é algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui. Ou seja, as coisas que a gente sabia antes de assinar ali o nosso contratinho para vir fazer essa temporada aqui humana, nessa realidade de luz e sombra, nessa realidade dual, nessa realidade em que tudo é relativo, exceto as leis que regem, exceto o todo, que é absoluto, que é onde está tudo acontecendo, e as leis que regem, entre elas a lei da atração. Então, essa é absoluta. Então, é por isso que a gente pede, mas não consegue receber, porque a gente não está, porque nós não estamos vibrando na frequência do nosso desejo. Então aí eles disseram tudo isso, eu espero que eu tenha resumido aqui, para quem não vai ver todos os outros vídeos, é isso, basicamente é isso. E aí o Jerry Hills explicou aqui que esse também seria o primeiro livro a nos dar uma fórmula prática e simples que nos ensinaria como pedir, como receber tudo que a gente deseja ser, fazer ou ter. E agora então, nós chegamos nessa segunda parte do livro, que são os 22 processos, que eles dizem que são processos que transformam completamente a nossa vida. Eles disseram que isso é... Por quê? Porque eles vão mudar o nosso ponto de atração. E como a gente viu ali em toda a parte teórica, é o ponto de atração que determina se a gente vai receber ou não aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está solicitando para a fonte dos nossos desejos. Eles disseram aqui na parte dos processos, que sabemos que os processos podem mudar a sua experiência de vida de maneira positiva. E eles disseram, um dos conselhos que eles deram, é que a gente deve ler primeiro os 22 processos, antes de começar a fazer, antes de começar a colocar em prática, e depois escolher qual ou quais a gente se afina mais com, e aí começar a fazer, mas não fazer uma única vez, fazer pelo menos uma vez por semana no início e depois uma vez por mês, porque eles dizem, como eu repito sempre, que eu li no livro de ouro de Saint Germain também, Saint Germain dizendo que fazer essa transmutação mental do nosso estado, que a gente já está com um padrão ali de pensamento negativo, que faz com que a gente vibre em outra frequência, em uma frequência negativa, que não deixa a gente receber aquilo que a gente está pedindo, é como malhar o corpo físico, não adianta fazer uma única vez. Então eu acredito que seja por isso que eles dizem que há que se repetir e se repetir, se a gente quiser ter resultados. E eles dizem também que a gente deve... Eles dizem também que a gente não deve, quem tiver assim com se sentindo muito triste, muito desanimado, em um estado de depressão até, que essas pessoas não deveriam então estar fazendo os 5 primeiros processos, porque no início de cada processo eles dizem que frequência a gente tem que estar vibrando para poder fazer esse processo. Então se a gente estiver muito deprimido, os 5 primeiros processos não vão adiantar, porque a gente já tem que entrar com um pouco de ânimo para fazer o processo. E aí, se a gente fizer esses 5 e não tiver resultado, a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer os outros, que eles com certeza garantem que pode mudar a nossa vida para melhor. Então nós estamos aqui no processo número 11 e no vídeo anterior nós fizemos o processo de número 10, que era intitulado Toalha de Mesa, onde eles disseram que a gente podia então estar escrevendo ali em um guardanapo ali ou em uma folha, a gente devia então escrever todas as coisas que a gente devia fazer. E aí eles disseram assim, olha, como eles explicaram aqui para a Esther fazer. Pegue essa toalha de mesa de papel, com um traço defina ao meio, no alto do lado esquerdo escreva coisas que farei hoje. E do lado direito,
coisas que gostaria que o universo fizesse. E assim a gente divide então as tarefas do dia. Isso aqui eu faço, universo, isso aqui por favor faça para mim. E eles dizem que acontece milagres, porque o universo realmente faz. Mas eles dizem também que aquilo que a gente escreve que a gente vai fazer, a gente deve fazer, porque se a gente não fizer, aí o universo também não se sente na obrigação de fazer, né? E vamos ver aqui então o processo número 11, que é planejamento dos segmentos. Então, use esse processo quando quiser que sua própria influência domine durante uma certa parte do dia. Use esse processo quando reconhecer que o potencial de alguma coisa não vai bem e quiser ter certeza de que será como você deseja. E use esse processo quando o tempo ou dinheiro forem especialmente importantes e você quiser aproveitá-los ao máximo. Uau! Mais um processo aqui que promete, não é? Porque eles começam dizendo, então, olha só, quando reconhecer que o potencial de alguma coisa não vai bem, quiser ter certeza que será como desejo, não é isso que a gente quer? E todos os outros itens também, né? E a escala de valor de referência emocional para fazer esse processo, a gente tem que estar vibrando então entre a 4, que é crença, expectativa positiva, e a 11, que é sobrecarga. Mesmo se a gente tivesse sentido sobrecarregado, a gente pode fazer esse processo. E aí, se a gente não tiver certeza de onde é que a gente está nessa escala de valor de referência, a gente deve voltar ali no último capítulo da primeira parte, que está aí nos vídeos anteriores, tá bom? Vamos lá então para ver do que se trata esse processo número 11. É mais fácil começar com um pensamento leve. Concentre-se nele e faça-o expandir-se, em vez de tentar mudar um pensamento poderoso já expandido. É mais fácil criar uma experiência futura do que mudar uma existente. Se você tem um problema de saúde e concentra nele sua atenção, você o está projetando para a sua experiência futura. Mas se você se concentra numa experiência futura diferente, você ativa a experiência diferente e deixa a atual para trás. Vamos entender, gente? Então, se a gente tem um problema de saúde, por exemplo, porque eles dizem que é mais fácil criar uma experiência futura do que mudar uma existente. Então, a gente está com alguma doença. E aí a gente concentra a nossa atenção nessa doença. Aí a gente está projetando ela para o futuro. Ela vai continuar ali com a gente, porque a gente está concentrando a atenção nela. Porém, se a gente se concentrar, se nós nos concentrarmos na nossa numa experiência futura diferente, aí a gente ativa a experiência diferente e deixa a atual para trás. A gente replaça, a gente substitui. Obrigada. A gente substitui então a experiência negativa da doença com uma experiência que a gente projetou lá no futuro. Aí ela toma lugar daquela experiência da doença. Que interessante, apenas mudando o nosso ponto de concentração. Esse é o poder do processo de planejamento dos segmentos. Nele você define as características vibráteis do tempo futuro. É uma maneira de preparar seu caminho vibrátil para que a viagem seja mais fácil e agradável. Se seu estado de espírito estiver ruim, indicando que há bastante resistência na sua frequência vibrátil, você normalmente projeta a mesma expectativa vibrátil dos pensamentos negativos para o futuro. Por isso, aconselhamos que você aplique o planejamento dos segmentos quando estiver se sentindo bem. Se não estiver, tente um dos outros processos para melhorar seu estado de espírito e seu ponto de atração. Quando se sentir melhor, volte ao poderoso processo de planejamento dos segmentos. Ou seja, então, esse processo número 11 se encaixa ali também naqueles 5 primeiros, como eles disseram. Os 5 primeiros a gente não devia fazer se a gente estivesse se sentindo muito mal. Aqui também eles dizem, se a gente estivesse se sentindo muito mal, então nós não devemos fazer esse processo, porque ele vai, então, estar fazendo...
se a gente não tiver tente um dos outros processos para melhorar o nosso estado de espírito, porque se a gente fizer quando estiver em um estado ruim, nós vamos indicar que há bastante resistência na nossa frequência vibrátil e normalmente a gente vai projetar isso, essa expectativa vibrátil dos nossos pensamentos negativos para o futuro. Então a gente não vai conseguir substituir aquela doença por um estado de saúde plena se a gente estiver se sentindo mal e fizer esse processo, porque aí a gente vai projetar essa negatividade para o futuro e o futuro vai trazer negatividade, que vai ser a doença, a continuação da doença, trazendo de novo o exemplo que eles deram aqui no parágrafo anterior, tá bom? E eles dizem, quando se sentir melhor, a gente tem que buscar alguma coisa para voltar, para mudar o nosso ponto de atração, fazer com que ele passe do negativo para o positivo, e aí a gente deve voltar para o poderoso processo, eles chamam esse processo de poderoso, de planejamento dos segmentos, desde que a gente faça quando a gente estiver se sentindo bem. Esse processo vai ajudá-la a tornar-se mais consciente dos pensamentos em que se concentra e a escolher deliberadamente os pensamentos que oferece. Com o tempo, vai ser mais natural parar por um momento antes de entrar em um novo segmento e dirigir sua intenção ou expectativa. Você entra num novo segmento sempre que suas intenções mudam. Se está lavando louça e o telefone toca, entra em um novo segmento. Quando sai de casa, entra em um novo segmento. Quando outra pessoa chega, entra em um novo segmento. Então, eles explicando como é que a gente muda de segmento, o que eles querem dizer com planejar os segmentos. Então eles dizem que a gente sempre entra em um novo segmento quando a gente dirige a nossa intenção e expectativa para outra coisa. Então se a gente está lavando louça e o telefone toca, a gente muda o segmento, a nossa expectativa, a gente já vai pensando quem é que tá me ligando, o que é que essa pessoa quer, e aí a gente já vai entrar ali em outro segmento. Mesma coisa quando outra pessoa chega, a gente entra em outro segmento. Então é por isso que os segmentos, então, eles são, eu acredito aqui, pelo que eu entendi, assim, a mudança daquela, a gente está vibrando em uma energia ali, lavando a louça com os nossos próprios pensamentos, o telefone toca, isso já nos desperta, a gente vai para outro segmento. E é isso que a gente pode planejar. A gente pode, então, escolher deliberadamente os pensamentos que a gente oferece para esse outro segmento. Se antes de estar no novo segmento você parar o tempo necessário para começar a escolher o pensamento de expectativa positiva, poderá aprimorar melhor o segmento do que se entrasse nele e o observasse tal como é. Então aqui o que eu entendi é, por exemplo, com relação ao telefone, a gente está ali lavando louça e a gente está com alguma preocupação, digamos que a gente esteja com alguma preocupação com aquele exemplo que ele deu anterior, com o estado de saúde. A gente foi ao médico, teve um diagnóstico e a gente fez um exame, o telefone toca e a gente pensa, oh meu Deus, é o hospital dizendo então que deu positivo, que é uma doença grave. Aí a gente já fez isso aqui, já trouxe do futuro uma expectativa negativa e aí isso não vai mudar aquilo. Mas se a gente pensar, que bom, é o telefone, com certeza é o laboratório dizendo que o resultado está pronto e eu vou levar para o médico e ele vai ver que realmente o exame de sangue mostrou que não tem mais nada. Aí a gente pode mudar com essa expectativa, a gente tirou o foco da doença e criou uma nova realidade, indo ali projetando isso para o futuro. Pelo menos foi isso que eu entendi ali do início, quando eles começaram a explicar o processo. Por exemplo, você está em pleno preparo de um jantar especial, e eu coloquei o carro aqui na frente dos bois, agora eles vão explicar, vamos ver se está certo. Você está em pleno preparo do jantar especial, usufruindo o que está fazendo. O telefone toca, você entra em novo segmento, mas você já deixou a secretária eletrônica ligada para não ser interrompido. Houve uma leve mudança no segmento em que você se encontrava, mas foi possível manter o equilíbrio. Ou o telefone toca, você entra em novo segmento, e você atende porque está esperando uma ligação importante.
mas preparou-se para isso de modo que o novo segmento seja eficiente e breve. Resolva a questão com rapidez e objetividade, como já tinha planejado. Se você realmente prepara o caminho da sua experiência futura, o processo de planejamento dos segmentos ou das suas experiências futuras, o processo de planejamento dos segmentos o ajuda a controlar as suas experiências futuras. Ou seja, se a gente prepara, olha aqui, a gente prepara o caminho, a gente está ali preparando o jantar e a gente se determinou, vou responder o telefone, mas vai ser breve, porque se eu ficar ali, se for alguém que só quer contar como é que foi o dia e conversar, aí eu vou esquecer o assado no forno e vai queimar. Então eu já me preparei para que seja uma conversa breve, ou senão eu deixei a secretária eletrônica ligada. Você pode planejar-se para experiências imediatas ou futuras, ao constatar como o seu pensamento consciente impacta positivamente suas experiências. Vai querer repetir isso cada vez mais. Como todos os processos, quanto mais você o aplica, mais capaz se torna, e os resultados são cada vez mais efetivos. Ou seja, mais uma vez, aqueles dizendo, não é aquela coisa de fazer uma vez e dizer não dá certo. Saint Germain já disse, ali eu falei para vocês ali no início do vídeo, que se fazer, se fazer e se fazer. Então, quanto mais você o aplica, mais capaz se torna e os resultados são cada vez mais efetivos. Se o novo segmento inclui algo que você jamais gostou de fazer, o planejamento dos segmentos não é o melhor processo. É claro que é melhor do que estar despreparado, mas será útil aplicar alguns dos processos que vão do 13 ao 22. Então, mais uma vez eles já disseram aqui no início, se a gente não estiver com pensamentos, se a gente estiver vibrando ali na negatividade mesmo, a gente não deve fazer esse processo. E também, se agora eles trazem também que se trata de uma coisa que a gente não gosta de fazer, então que a gente jamais gostou, então esse processo também não vai funcionar. E aí a gente deve fazer aqueles que vão entre o 13 e o 22, que a gente ainda não fez, porque esse é o número 11, tá bom? Esse 13 e 22 vão estar nos próximos vídeos. E aí então, fica aqui essa primeira parte desse processo número 11, que é o planejamento dos segmentos para antecipar, para estar substituindo uma coisa negativa do presente com uma projeção no futuro. A gente já projeta, o telefone toca e a gente já projeta. Essa mensagem que vem aqui para mim com esse telefonema é excelente. Eu fiz uma entrevista, aí o telefone toca, eu estou ali preparando meu jantar, o telefone toca, eu respondo e eu sei que é rápido, porque a pessoa vai dizer, você passou, você começa segunda-feira. Então eu projetei isso, aí como eu estou nessa frequência positiva, eu vou trazer isso para a minha realidade. E é o contrário se eu estiver vibrando ali na negatividade, eu estou morrendo de medo, eu não fui bem na entrevista, eu sei que eu cometi esse erro, aquele, tinha pessoas muito melhor preparadas do que eu, aí o telefone vai tocar, eu vou pensar, infelizmente vai ser só para ouvir aquilo que eu já sei, que eu não passei. Aí pronto, a gente não consegue estar fazendo essa mudança, essa substituição do que é negativo no presente por uma projeção que a gente fez no futuro. Foi isso que eu entendi, tá bom? Eu fico aqui então nessa primeira parte desse 11º processo. E para o próximo vídeo, nós vamos ver então os Abrahams falando-nos mais sobre esse processo do planejamento dos segmentos. Eu espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, compartilhe o vídeo, se você achar que vai ajudar outra pessoa a esses ensinamentos dos Abrahams. Se você quiser entrar lá no meu canal também, eu tenho outros livros lá, nessa mesma... com esse mesmo fundo de busca para a expansão da consciência, e tenho também muitos outros vídeos lá. Se você quiser entrar lá, quiser dar uma olhada, seja bem-vindo, e se quiser se inscrever, fica à vontade também. Se quiser deixar seu like, muito obrigada, e até o próximo vídeo. Tchau!